Olá, você que me assiste, graça e paz. Meu nome é José Henrique e hoje nós vamos dar continuidade à leitura contínua da Sagrada Escritura. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22, assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou-o sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs a Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Amém. Esses são os 24 versículos que compõem Gênesis, capítulo de número 22. E esse capítulo pode nos trazer uma certa confusão ao imaginarmos o seguinte: como é que Deus abençoou a Abraão, lhe deu o filho da promessa, fez tudo isso com ele e de uma hora para outra pediu a vida de Isaque, mas ainda sabendo que
O Deus da Escritura, o nosso Deus, ele é um Deus que não se contenta com sacrifício humano, a não ser o de seu Filho, em nosso lugar, em nosso favor. Como pensar este capítulo? E não, Deus ele não estava querendo a vida em si de Isaac, ele não queria o sacrifício humano. Deus não era como os ditos outros deuses de outras nações que aceitavam sacrifício de crianças ou coisa do tipo. Mas quando a gente vai para Hebreus, principalmente seu capítulo de número 11, agora me falha mais ou menos qual versículo que ali está localizado, vemos que é dito que Abraão cria pela sua fé que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho Isaque, caso toda essa cena do sacrifício fosse realizada. Ou seja, nós não temos Deus fazendo como outros deuses pagãos, pedindo a vida de uma criança. E até soaria contraditório da parte de Deus pedir a criança e depois dizer que não a quer. Mas o que estava acontecendo é que Deus ele estava provando a fé de Abraão. A fé de Abraão não só para ele oferecer o seu único filho, muitos entendem por esse lado, né? Ver se Abraão estava disposto a dar aquilo que era mais precioso a ele, em oferenda, né? Em holocausto ao Senhor. Mas não era bem isso que estava acontecendo, não era esse tipo de teste de fé que estava sendo realizado com Abraão. A parte da fé que Abraão estava sendo tentado era se realmente ele cria que o Senhor seria fiel àquela promessa de Isaque fazer dele uma grande nação, de fazer de Abraão uma grande nação que abençoaria também a outras nações. Se realmente Abraão cria naquilo, ele cria que mesmo que seu filho estivesse morto, sendo ele herdeiro da promessa, que Deus teria poder para ressuscitá-lo e mostrar assim sua glória e seria fiel ao, nesta pessoa ressuscitada, continuar a promessa de fazer uma grande nação. Ou seja, Deus não estava pedindo somente o que era mais valioso para Abraão. Deus estava testando se ele realmente, provando, né, se ele realmente tinha a fé de que Deus seria fiel à sua promessa, a tal ponto que mesmo sem Isaque, Deus teria poder para ressuscitá-lo e cumprir sua promessa com ele ressuscitado. Pois bem, nós vimos que Deus o capacitou para isso. Não é à toa que ele sobe o monte e intenta oferecer seu filho. Mas saindo desse estágio probatório, Deus diz que não quer o sacrifício da criança. E realmente Deus ele não se compraz com sacrifícios humanos. Mas ali Abraão ele é abençoado justamente por causa da sua atitude de confiar na fidelidade do Senhor. E a consequência disso, o que aconteceu após isso, é que ao olhar para trás ele viu um carneiro, a qual foi sacrificado no lugar de Isaque. Pois bem, em certo sentido, Isaque ele prefigura Cristo ao sabermos que alguém, ser humano, um homem, tinha que ser sacrificado em nosso lugar. O problema é que Isaque é um tipo imperfeito para dizer que um homem precisava ser sacrificado em nosso lugar para perdão dos nossos pecados e comunhão com Deus. Afinal, Isaque também tinha pecado. Então, por mais que Isaque prefigurasse Cristo, ao vermos o cordeiro preso pelos chifres, nós também vemos ali uma simbologia, uma tipificação do sacrifício de Cristo, pois nós não podemos oferecer sacrifício nenhum por nós mesmos, nem oferecer outra pessoa pecadora em nosso lugar para obter perdão. Mas Cristo, como um cordeiro imaculado, surge para nos substituir e assim ser feito sacrifício ao Senhor, ser uma oferta agradável a Deus, de tal ponto que o seu sangue é capaz de nos purificar de todos os nossos pecados. E o seu sacrifício pode agora nos reaproximar, nos dar comunhão com Deus.
pois essa era a ideia de sacrificar animais. Você não somente obter o perdão do Senhor, dos seus pecados, mas também de se sentir reaproximado de Deus. Então, Cristo é aquele que nos substitui, sabendo que era necessário um sacrifício humano perfeito. Ele nos substitui, mas ele também nos aproxima do Senhor, justamente por ser sacrifício perfeito diante de Deus, um cordeiro imaculado em sacrifício em nosso lugar. Por isso nós glorificamos ao Senhor que, desde o começo da sua Escritura, vai mostrando através de sombras a realidade do Evangelho. Nós somos pecadores e pelas nossas obras não podemos nos aproximar do Senhor. Mas Deus, sendo bondoso, nos deu um sacrifício em nosso lugar e esse sacrifício nos deu paz com Deus. Por isso, confiamos unicamente no sacrifício de Cristo Jesus para perdão dos nossos pecados, justificação de nossas vidas e um entendimento perfeito de que estamos em paz com Deus e de que verdadeiramente somos seus filhos. Somente por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Isso pode ser uma realidade e certeza em nossas vidas. Por isso, precisamos crer em Cristo como nosso único, suficiente Salvador. Considere compartilhar, se inscrever, curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe.